MarchTubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês as decisões dos tribunais superiores da última semana. Temos questões envolvendo transporte rodoviário, aplicação da Lei Maria da Penha, reconhecimento de vínculo empregatício e, finalmente, questão envolvendo multa aplicada pela Prefeitura de São Paulo em relação à poda de árvores. Vamos conferir no vídeo. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional uma lei federal de 2009 que estabelecia que os tickets, ou seja, passagens que eram vendidas para utilização de transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional, deveriam ter validade de 1 ano. No julgamento dos ministros, entendeu-se que isso poderia vir gerar uma ofensa ao Pacto Federativo e a questão envolvendo o impacto financeiro referente à possibilidade do custo da passagem ser alterado e até onerar o interesse dos usuários desse transporte. Então, determinou-se que se tirasse o termo intermunicipal desse instrumento regulatório dessa lei de 2009. E agora a decisão do Superior Tribunal de Justiça, onde foi reconhecida a aplicação da Lei Maria da Penha à mulher trans. No caso em questão, havia-se negado a aplicação dessa lei na medida em que houve o entendimento, até então, de que a Lei Maria da Penha se aplicaria exclusivamente a mulheres biológicas, assim definidas por questões biológicas. Ocorre que o Ministério Público do Estado de São Paulo recorreu dessa decisão, questionando essa questão da lei se aplicável exclusivamente a mulheres que tenham nascido como tais, ou seja, uma condição biológica, defendendo que a situação de gênero é uma situação que pode ser diferente da situação biológica, porque envolve uma questão de caráter subjetivo de como que o indivíduo se reconhece enquanto pessoa de um gênero ou de outro, que às vezes pode não coincidir com a condição biológica de nascimento. Então, nessa perspectiva, a lei, inclusive, estabelece uma questão de gênero, que deve ser aplicada a pessoas do gênero feminino e que ocorre em ambiente familiar, doméstico, ou envolvendo relacionamento entre pessoas que estão envolvidas por vínculo afetivo. E no caso em questão, a vítima, ela foi agredida no ambiente familiar, então nessa situação se reconheceu que deve se aplicar a Lei Maria da Penha, até no estabelecimento de penas, enfim, contra o agressor dessa vítima que é uma mulher trans. O Tribunal Superior do Trabalho, duas decisões relacionadas a vínculo de emprego, sendo que em uma ele reconheceu o vínculo de emprego, em outra não houve reconhecimento. A primeira situação em que não houve reconhecimento de vínculo de emprego foi em relação ao uso de aplicativo 99 táxi e o motorista desse aplicativo. Ocorreu que o motorista alegava que, por ter que assinar os termos e condições do uso do aplicativo 99 táxi, ele então teria que ter reconhecido esse vínculo de emprego. Só que o tribunal não reconheceu o vínculo de emprego porque não haviam outros elementos que configurassem o vínculo empregatício que envolve necessariamente subordinação, pessoalidade, se submeter a um procedimento de trabalho pré-estabelecido, cumprimento de horários, uma série de situações que não ficaram configuradas nesse caso, porque no caso em questão, o motorista fazia o horário de trabalho que queria, aceitava a corrida que queria,
para o local que ele escolhesse, enfim. Então, trabalhava quando queria. O fato de aderir ao programa que é estabelecido nos termos e condições da operadora do aplicativo não significa necessariamente que você está estabelecendo um vínculo empregatício. É um vínculo contratual de natureza obrigacional. Então, nesse caso, não houve reconhecimento do vínculo de emprego. Porém, numa outra situação envolvendo empregada doméstica, reconheceu-se o vínculo de emprego e condenou-se a empregadora ao pagamento de todas as verbas rescisórias condizentes com esse vínculo de emprego, inclusive os recolhimentos de FGTS. E nesse caso, o reconhecimento de emprego se deu porque durante quase 3 anos houve prestação de serviços domésticos na medida que a funcionária comparecia à residência da contratante de 3 a 4 vezes por semana. Portanto, você tem aí as características próprias do vínculo de emprego, que é justamente cumprimento de horário, horas trabalhadas. O vínculo empregatício aí fica configurado justamente por essa continuidade nessa prestação de serviços. E finalmente nós temos uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde foi reconhecido como lícita a cobrança de multa no valor de R$10.000 por árvore que fora arrancada, podada ou maltratada. Sim, o termo exato foi maus tratos. Então, no caso em questão aí, foram 39 árvores submetidas a essas condições e, por consequência, a condenação envolve R$10.000 por árvore. Então, teremos aí que a multa no valor total seria de R$390 mil. E mais, essa multa também foi aplicada na medida em que a empresa ela tinha autorização tão somente para remover 2 árvores, no caso seriam 2 eucaliptos, porém ela removeu além desse número e podou outras, enfim. Então é muito importante que se busque junto à administração pública saber exatamente a regulamentação, pegar as autorizações devidas para fazer os procedimentos necessários para não incorrer nessas multas que acabam por gerar um impacto negativo no caixa da empresa. Eu agradeço por terem assistido, acompanhado até aqui as informações, são informações bastante importantes e que eu sugiro a vocês que compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, curtam as informações, né? Deixem o seu joinha no vídeo, que nos ajuda a manter esse trabalho de trazer conhecimento para vocês, porque conhecimento é poder. Até a próxima!